paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o Jonathan Gonçalves. Venho aqui agradecer a todos que estão comigo aqui mais um dia aqui nessa transmissão ao vivo, nessa live, e nesse estudo bíblico, nesse estudo rico a qual o Senhor Jesus colocou ao meu coração para eu poder estar passando para os meus irmãos nessa noite. Quero agradecer a todos, que Deus possa abençoar todos os meus irmãos que estão comigo aqui nessa live. Tá, também desde já também peço perdão para os meus amigos, para os meus irmãos, devido a esses dias a quais eu não dei o estudo, ok? Então peço perdão para todos os meus irmãos, tá? Então o que acontece? Eu estava dando estudo praticamente todos os dias, então estava um pouco me atrapalhando, tá? Devido ao horário, porque eu estava no trabalho, então eu vinha correndo para poder dar o estudo. Então eu coloquei os dias para me poder estar passando para vocês, os dias a quais não vai me atrapalhar muito. Então os dias do nosso estudo vai ser segunda, quinta e sexta, ok? Os dias do nosso estudo bíblico, ok? Então é só vocês aí guardarem e anotarem no caderno de vocês que os dias do nosso estudo bíblico vai ser segunda, quinta e sexta. Amém? Já tem gente chegando já nessa live, nesse estudo, que Deus possa abençoar todos. Sejam bem-vindos todos os meus irmãos, os meus amigos, que Deus possa abençoar a vida de vocês, os ministérios de vocês, cada dia mais, ok? Hoje o estudo vai ser sobre Arcanjo Miguel e Jesus, com o tema Jesus é o Arcanjo Miguel? É uma pergunta, ok? Aquele que puder me ajudar, meus irmãos, compartilhe, por favor, essa live, tá bom? Aqueles que puderem ajudar o seu irmão, compartilhe, por favor, essa live, ok? Para aqueles que vão também nos acompanhar, tá bom? Hoje o estudo vai ser sobre Arcanjo Miguel e Jesus, com o tema Jesus é o Arcanjo Miguel, ok? Antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma pequena oração e depois vamos louvar um louvor da harpa cristã, ok? Senhor, quero te agradecer, ó Deus, por mais um dia, que o teu nome possa ser glorificado e exaltado, que o teu nome possa ser enaltecido, ó Pai. Ó Pai, a tua palavra diz, onde tiver 2 ou 3, Senhor, pedimos a ti nessa noite que a tua presença possa ser real em nossas vidas e que nós possamos, ó Pai, entendermos a tua palavra e compreender o estudo. Ó Pai, que o Senhor possa iluminar a mente de cada um, ó Pai, dos meus irmãos. Ó Pai, que a tua palavra possa penetrar, Pai, os nossos corações. E que nós possamos, ó Pai, guardarmos a tua palavra na tábua dos nossos corações. Que o teu nome, Pai, possa ser glorificado nesse estudo. Assim pedimos a ti, meu Pai, e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe aí meu irmão, meu amigo Adilson. Amém? Deus te abençoe, meu amigo. Ok? Tem muitos irmãos aí me acompanhando nesse estudo bíblico. Deus abençoe a todos. Ok? Meus irmãos, então vamos louvar um louvor da harpa cristã. Ok? Para depois nós entrarmos no nosso estudo bíblico. Vamos louvar o número 15 da harpa cristã. Ok? Para depois nós entrarmos no nosso estudo bíblico com o tema Jesus é o Arcanjo Miguel? Uma pergunta aí. Ok? Vamos entrar vamos louvar um louvor da harpa cristã para depois nós entrarmos no nosso estudo. Número 15 da harpa cristã. O qual cego e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador, mas foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia do castigo Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me
que não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz, mas foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei, mas foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador, mas foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Acabamos de louvar um louvor da harpa cristã. Seja bem-vindo todos, meus irmãos, meus amigos que estão me acompanhando nessa live, nesse estudo. Hoje nosso estudo vai ser com o tema Jesus é o Arcanjo Miguel? Um tema aí, tá? Aqueles que estão me acompanhando nessa live, seja bem-vindo. Deus abençoe a todos, tá bom? Por favor, meus irmãos, peguem, por favor, um caderno, a caneta e a sua Bíblia para vocês poderem me acompanhar, ok? Nesse estudo, tá bom? E vamos começar nosso estudo? Nosso estudo abençoado. Irmãos, todos nós sabemos, como leitores da palavra do Senhor Jesus, que há muitas seitas, ok? Há muitas seitas a quais nós, como cristãos, nós temos que estudarmos para nós não sermos apegados e enganados em diversas seitas. Entendemos? Então, o que acontece? Todos nós, como cristãos, nós temos que usar a nossa apologética cristã. O que é uma apologética cristã? A apologética cristã é uma pessoa a qual vai defender a sua fé, vai defender aquilo que aquela pessoa acredita. Então, por exemplo, se eu sou um servo do Senhor, eu tenho que defender as Escrituras Sagradas. Muitas pessoas, por não estudarem, muitas pessoas por não lerem a Escritura Sagrada, como que essa pessoa vai ser um apologeta? Como que essa pessoa vai defender aquilo que ela acredita ou aquilo que ele acredita? Então, por essas pessoas não estudarem, o que vai acontecer? Elas vão ser enganadas por muitas seitas aí. Então, o porquê que eu estou trazendo para as nossas vidas esse tema, se Jesus é o Arcanjo Miguel? Porque tem muitas seitas aí que defendem que Jesus é o Arcanjo Miguel e que o Arcanjo Miguel é Jesus. Mas como que eu, como servo do Senhor Jesus, eu vou defender aquilo que eu acredito? Tá entendendo? Então, por exemplo, se eu não leio a Bíblia, como que eu vou defender? Como que eu vou acreditar? Então, por ter muitas pessoas que não valorizam as Escrituras Sagradas, essas pessoas vão ser pegas nesses estudos aí dizendo que Jesus é o Arcanjo Miguel, e essas pessoas não vão ter argumentos para poder defender.
Então, por isso que todos nós, como leitores da palavra do Senhor Jesus, nós temos que estudarmos para nós não sermos pegos nessas seitas aí. Eu não vou pronunciar seitas porque eu não vou pronunciar nomes porque vai ser antiético, tá ok? Mas tem muitas seitas que acreditam e afirmam categoricamente que Jesus é o arcanjo Miguel. Então, eu como apologeta cristã, como apologeta, eu não posso acreditar nisso. Eu tenho que defender o que eu estou lendo, o que eu acredito na palavra do Senhor Jesus. Tá entendendo? Então, vamos lá. Para mim poder falar de Jesus, eu tenho que saber quem é ele. Tá? Então, quando nós vamos estudarmos sobre a pessoa de Jesus, nós iremos estudar sobre cristologia. Entende? O que é cristologia? É o estudo da pessoa chamada Jesus. Entende? É o estudo da pessoa chamada Jesus de Nazaré. Então, Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Me entende? Então, Jesus, ele é o Criador. A Bíblia diz bem claro em João, do seu capítulo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus é Deus. Jesus, então você consegue entender que Jesus, ele é quem cria. A criação foi feita através do Verbo. E quem é esse Verbo? Jesus de Nazaré. Jesus, então, ele é a segunda pessoa da Trindade, a qual também vai fazer, vai formar o mundo, vai criar os céus, vai criar a terra, vai criar os seres humanos, vai criar os animais, vai criar tudo. Jesus, ele é a própria palavra. Me entende? Quando eu vou falar sobre Arcanjo Miguel, eu sou obrigado a falar sobre o estudo sobre angelologia ou angiologia. Me entende? Então, a palavra anjo no hebraico significa malak. No grego, significa agelos. Então, você entende que o estudo sobre Jesus é o estudo sobre cristologia. E o estudo sobre anjos é angelologia ou angelologia. Entende? Então, angelologia, essa palavra no hebraico significa malak. Tá entendendo? E no grego é angelos. Entenderam aí? Vocês estão conseguindo anotar tudo isso? Então, o que acontece? Quando nós vamos observarmos aqui sobre a pessoa de Cristo, nós acabamos de entendermos aqui que Cristo, ele é o Criador, correto? Jesus, ele é a própria palavra, correto? Jesus, ele tem algo sobre ele, sobre a pessoa do Deus Pai, sobre a pessoa do Deus Filho e sobre a pessoa do Deus Espírito Santo, que nós falamos que são 3 em 1, que é a Trindade. Jesus, ele tem os seus atributos. E quais são os atributos de Cristo? Os atributos que Cristo tem é a onisciência, onipresença e onipotência. O que é onisciência? Onisciência é uma palavra latina que significa ciência significa tudo, scientia significa ciência. Então, resume, onisciência é o atributo a qual Jesus tem de conhecer os meus pensamentos. E antes de eu pronunciar algo, ele já sabe o que eu vou falar. Estão entendendo aí? É a mesma coisa onipresença. Onipresença também é o atributo a qual Cristo tem de prever o que vai acontecer lá na frente. Tá entendendo? Jesus já sabia que eu iria dar o estudo hoje. E Jesus já sabia que você iria estar me acompanhando nesse estudo. Jesus sabe o que vai acontecer amanhã.
Jesus sabe o que vai acontecer daqui a 2000 anos. Jesus sabe o que vai acontecer daqui a anos e décadas. Entendeu? Isso é a onipresença. E também na onipresença resume também que Cristo está em todos os lugares. Me entende? E o que é onipotência? Onipotência também é o atributo a qual Cristo tem dele ter todo o poder, ele ser o Deus todo-poderoso. Me entende? Esses são os atributos da pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então Jesus tem esses atributos. Entende? Só que Jesus ele tem, o Deus Pai também ele tem, e o Deus Espírito Santo ele também tem. Correto? Por ele ter esses atributos, o que vai acontecer? Será se os anjos também têm esses atributos da onisciência, onipotência e onipresença? De forma alguma. Os anjos não possuem esses atributos. Esses atributos só possuem na pessoa do Deus Pai, na pessoa do Deus Filho e na pessoa do Deus Espírito Santo. Me entende? Nenhum anjo que está no céu e nenhum anjo caído que está na terra sabe os atributos de Cristo, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Então nenhum anjo sabe o que vai acontecer lá na frente. O que vai acontecer daqui a 1000 anos. Nem Satanás possui esse atributo. Satanás não possui o atributo da onisciência. Como eu disse, a onisciência é aquilo que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito tem de conhecer os meus pensamentos. Antes de eu pronunciar algo, ele já sabe o que eu vou falar. Então Satanás, ele não tem poder na minha mente. Não tem poder na tua mente. Ele não sabe o que nós falamos no nosso pensamento. Satanás também não possui também o atributo da onipotência, de ter todo o poder. Satanás também não possui esse atributo. Satanás, de fato, ele tem poder, mas o nosso Deus é o Deus todo-poderoso. Me entende aí? Satanás também não possui a onipresença. Como eu disse, a onipresença vai mostrar para nós o que vai acontecer daqui a 1000 anos. Então, Satanás não possui essa onipresença. Só quem possui essa onipresença é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Correto? Então, como eu acabei de falar para você, Jesus é criador e anjos são criaturas. Então, mais uma vez, anjos são criaturas. Jesus é criador. Jesus, quem cria os céus e a terra. Jesus, quem cria os anjos celestiais. Jesus, que fez eu e você. Jesus, que fez o universo. Então vamos agora aqui. Mas, Jonathan, então se Jesus não é o arcanjo Miguel, me prova na Bíblia. Vamos ler lá em Colossenses, do seu capítulo 1, do seu versículo 16. Ok? Então vamos lá. Colossenses, do seu capítulo 1, seu versículo 16. Acompanha comigo aí, por favor, a sua Bíblia Sagrada. Aos Colossenses, do seu capítulo 1, do seu versículo 16. Olha o que diz. Colossenses, do seu capítulo 1, do seu versículo 16. Olha o que diz. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. E ele é
antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Que coisa maravilhosa! Então eu consigo entender que Jesus é antes de tudo. Jesus é quem cria os anjos. Jesus é quem cria os céus, a terra, o mar, o universo. Então, não só ele criar os universos, não só por ele criar nós, Jesus também ele cria os anjos através da sua palavra. Então, dá a entender que Jesus ele cria o arcanjo Miguel. Entende aí? Em Colossenses, do seu capítulo 1, do seu versículo 16 e 17. Você conseguiu entender? Vamos lá mais uma vez. Lá em Neemias. Neemias, do seu capítulo 9, do seu versículo 6. Por favor, me acompanhe aí nesse estudo, nessa live. Ok? Então vamos lá. Neemias, seu capítulo 9, do seu versículo 6. Vamos lá. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Olha o que diz em Neemias, do seu capítulo 9, do seu versículo 6. Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tudo os guardas em vida. A todos e o exército dos céus te adora. Aleluia! Então eu consigo entender que Jesus, ele cria os anjos. Jesus, ele cria os céus. Jesus, ele cria a terra. Jesus, ele cria o universo. Jesus, ele cria os mares. Então, como que o arcanjo Miguel é Jesus? Se a Bíblia diz bem claro em Colossenses, do seu capítulo 1, 16 e 17, e em Neemias, do seu capítulo 9 e 6, que só o Senhor é, que Jesus faz tudo. Jesus, ele cria o universo. Então, como que o arcanjo Miguel é Jesus? Há uma pergunta, é uma dúvida. Me entende? Então, de fato, arcanjo Miguel não é Jesus. O arcanjo Miguel é criatura e Jesus é o Criador de todas as coisas. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Vamos lá também, por favor, no livro dos Salmos, do seu número 148. Por favor, abra vossas Bíblias aí. Livro dos Salmos, 148, do seu versículo 2 e 5. Olha o que diz. Livro dos Salmos, do seu número 148, do seu verso 2, do seu verso 1, 2 ao 5. Vamos lá. Livro dos Salmos 148, do seu verso 1 e 5. Olha o que diz. Olha que coisa maravilhosa, ó. Louvai ao Senhor. Olha que coisa interessante. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Aleluia! Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Aleluia! Então, o arcanjo Miguel aqui, ele está também louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então você consegue entender que todos os anjos estão louvando e adorando o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Não só isso, mas no seu verso 5, olha o que diz: que louvem o nome
do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Aleluia! Então Jesus, ele mandou através da sua palavra, ele cria, como eu falei com vocês aqui em João, do seu capítulo 1, do seu versículo 1, olha o que diz: no princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que coisa interessante. Então, Jesus é a própria palavra. Jesus é quem faz os céus. Jesus faz a terra. Jesus é quem cria os seres angelicais. Jesus é quem faz o homem, a mulher que está no céu. Jesus faz através da sua palavra. E tudo que está debaixo da terra tem que louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você consegue entender isso? Que coisa maravilhosa? Então eu acabei de mostrar para vocês aqui que Jesus é o Criador. Jesus é quem faz os anjos. Jesus é quem faz o universo, correto? Só que agora vamos pular para a parte aqui do Arcanjo Miguel, ok? Vamos lá. Na Bíblia, gente, na Bíblia, Miguel é o único anjo ser... Entende? Então na Bíblia, Miguel é o único anjo ser chamado de arcanjo. Arcanjo, no hebraico, significa arcángelos. E o que isso significa? Significa anjo principal. Então, esse anjo principal, chamado Arcanjo Miguel, ele é praticamente o líder dos anjos celestiais. Miguel é o anjo mais forte que tem no céu. Me entende? O anjo mais forte que tem no céu é o Arcanjo Miguel. E Miguel, no hebraico, significa quem é como Deus. Arcanjo Miguel, no hebraico, significa quem é como Deus. Essa pergunta aqui, quando ele fala quem é como Deus, é uma pergunta a qual ele vai fazer, e o qual ele vai falar para todos os habitantes que estão na terra e para todos os habitantes que estão nos ares. Essa pergunta, e não só essa pergunta, mas essa provocação, é quando o Arcanjo Miguel tem aquela batalha no céu. O Arcanjo Miguel, ele vai usar o nome do sangue do Cordeiro. Então Satanás cai como um raio na terra. Então, o que vai acontecer? Quando esse ser cai, quando Satanás cai na terra, aí é essa pergunta do Arcanjo Miguel, que significa quem é como Deus? Quem é como o Senhor? E até hoje, gente, algo lindo, até hoje ninguém responde ao Arcanjo Miguel. Ninguém responde. Por quê? Porque ninguém é como Deus. Ninguém é mais poderoso do que Deus. Não tem um ser que se levante contra Deus. E na realidade, gente, Deus não tem adversário. Deus não tem adversário. Jesus não tem adversário. Quem tem na realidade adversário somos eu e você. Agora Deus não tem adversário. Me entende? Então, está aí o nome de Miguel no hebraico. Quem é como Deus? É uma pergunta. E até hoje Miguel está esperando essa resposta e ninguém consegue responder Miguel. Me entende? Coisa maravilhosa? Então, o que acontece? Então, eu acabei de provar para vocês aqui que Jesus é criador, correto? E o Arcanjo Miguel com os anjos são criatura. Então vamos ler se de fato aqui, se o Arcanjo Miguel foi criado
por Jesus são praticamente os mesmos versículos a quais eu pronunciei lá em Colossenses, do seu capítulo 1, do seu versículo 16. Vamos abrir, por favor, mais uma vez, para nós podermos entendermos aqui mais uma vez. Então, lá em Colossenses, do seu capítulo 1, do seu versículo 16, como eu tinha falado, olha o que diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então você consegue entender que o arcanjo Miguel foi criado por Jesus, foi criado pelo Senhor. Me entendeu aí? Vamos lá no Salmo 148, olha o que diz. Salmo 148, do seu verso 1 ao 5, olha o que diz: louvai ao Senhor, desde os céus, louvai-o nas alturas. Então você consegue entender aqui que o arcanjo Miguel, juntamente com os anjos, tem que louvar a Jesus, tem que louvar a Deus. Todos os seres angelicais, incluindo aqui o arcanjo Miguel, tem que louvar ao Senhor Jesus Cristo, tem que adorar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entende aí? Então, para outra parte aqui, gente, vamos ler o que está escrito também aqui, como eu coloquei por parte. Eu coloquei bem assim na outra parte. Jesus aceita adoração. Me entende? Então vamos lá, vamos ver se de fato Jesus aceita adoração, porque na realidade, anjo nenhum, gente, anjo nenhum aceita adoração. Então, se o arcanjo Miguel é Jesus, o arcanjo Miguel tem que aceitar a adoração. Correto? E se Jesus é o arcanjo Miguel, Jesus não é digno de receber adoração. Me entende aí? Porque anjo nenhum aceita adoração. Então vamos ver o que diz a Bíblia, se de fato Jesus aceita adoração. Vamos lá. Em Hebreus, do seu capítulo 1, do seu versículo 6. Vamos ler o que está aí em Hebreus, do seu capítulo 1, do seu versículo 6. Hebreus, do seu capítulo 1, do seu versículo 6. Vamos ver se Jesus aceita adoração ou não. Olha o que diz lá em Hebreus, do seu capítulo 1, do seu versículo 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aleluia! Jesus aceita adoração. Jesus é Deus. Jesus é Criador. Arcanjo Miguel é criatura. Então todos os anjos celestiais que estão no céu, incluindo aqui o arcanjo Miguel, tem que adorar e exaltar o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Vamos lá em Lucas, do seu capítulo 2, do seu versículo 13 e 14. Vamos ver se de fato Jesus agora aceita adoração humana. Você observará que lá em Hebreus, do seu capítulo 1, seu versículo 6, os anjos têm que adorar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos ver se Jesus agora, quando vem na terra, 100% Deus e 100% homem, vamos ver se Jesus aceita adoração. Abra, por favor, sua Bíblia, lá em Lucas, do seu capítulo 2, do seu versículo 13. Olha o que diz. Lucas, do seu capítulo 2, do seu versículo 13 e 14. Olha o que diz. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa
vontade para com os homens. Louvado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os anjos aqui estão louvando e exaltando o Senhor Jesus Cristo. Os anjos todos estão exaltando o nosso Salvador Jesus Cristo. Agora, por favor, abra a tua Bíblia no seu capítulo 2, do seu versículo 2. Eu acabei de provar para você aqui que Jesus, ele aceita adoração porque ele é Deus, ok? Vamos lá em Mateus, do seu capítulo 2, do seu versículo 2. Mateus, capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz. E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos adorá-lo. Então Jesus, ele é adorado tanto nos céus pelos anjos, porque ele é Deus, ele é o Criador. E Jesus também é adorado na terra, porque ele também é Deus. Me entende? Lá em Mateus, vamos mergulhar na Bíblia. Lá em Mateus, do seu capítulo 21, seu versículo 9. Jesus agora, quando ele estava aqui na terra, se ele aceitava adoração? Vamos lá. Mateus, capítulo 21, do seu versículo 9. Olha o que diz. E as multidões, tanto as que ia adiante como as que eu seguia, clamavam dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem, Hosana nas alturas. O que é isso aqui? Quando Jesus vai fazer aquela entrada triunfal em Jerusalém, a multidão está adorando o Senhor Jesus Cristo. A multidão está glorificando o Senhor Jesus Cristo. Não só homens, mulheres e crianças também aqui estão louvando e exaltando o Senhor Jesus Cristo. Então estou provando para você que Jesus, por ele ser criador, ele é totalmente diferente do arcanjo Miguel. Porque Jesus é criador, arcanjo Miguel é criatura. Então Jesus é adorado pelos anjos, porque ele faz os anjos, ele cria os anjos. Quando ele veio aqui na terra, Jesus também ele é adorado pelos homens. O porquê? Porque ele é Deus, ele é criador. Me entende isso aqui? Vamos lá em Mateus, do seu capítulo 15, do seu versículo 25. Vamos lá. Mateus, do seu capítulo 15, do seu versículo 25. Olha o que diz. Mateus, do seu capítulo 15, do seu versículo 25. Quando você vai ler lá o seu versículo 21, você vai ver com o tema mulher cananeia. Então vamos ver isso aqui. Mateus capítulo 15, versículo 25. Olha o que diz. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Aleluia! Jesus é adorado pelos habitantes, porque ele é Senhor, porque ele é Deus. Me entende aí? Então vamos lá ler agora lá em Mateus, do seu capítulo 28, do seu versículo 17. Vamos lá. Mateus, capítulo 28, do seu versículo 17. Mateus, capítulo 28, do seu versículo 17. Olha o que diz. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então você observa aqui que os apóstolos de Cristo adoraram o Senhor Jesus Cristo. Por quê, gente? Porque ele é Deus. O porquê, gente? Porque ele é o Criador. O porquê, gente? Porque Jesus não é criatura. Jesus não é o arcanjo Miguel. Porque anjo, na realidade, não aceita adoração. Então, se o arcanjo Miguel fosse Jesus, Jesus não poderia aceitar de modo algum adoração.
correto? Jesus não poderia aceitar adoração nenhum, mas por ele ser criador e arcanjo Miguel ser criatura, Jesus ele é adorado nos céus e Jesus é adorado na terra. Eu acabei de provar para você isso na Bíblia. Então vamos ver se o arcanjo Miguel aceita adoração. Vamos lá. Eu acabei de provar para vocês que Jesus, por ele ser criador, ele é adorado tanto no céu e tanto na terra. Correto? Vamos ler lá em... Vamos ver se o arcanjo Miguel aceita adoração ou não. Abra, por favor, vossa Bíblia em Romanos, do seu capítulo 1, do seu versículo 25. Vamos ler. Aos Romanos, do seu capítulo 1, seu versículo 25. Se o arcanjo Miguel é Jesus, ele tem que aceitar adoração. Perdão, se o arcanjo Miguel é Jesus, ele não pode aceitar adoração. Correto? Só que eu acabei de provar para vocês que Jesus, por ele ser criador, ele aceita tanto adoração no céu, porque ele que faz, ele que criou os anjos, e também tanto na terra, porque ele que faz, ele que criou o universo, a terra e os habitantes da terra. Então vamos ver se o arcanjo Miguel, se o anjo aceita adoração ou não. Lá aos Romanos, do seu capítulo 1, do seu versículo 25. Vamos ler o que diz? Aos Romanos, do seu capítulo 1, do seu versículo 25. Olha o que diz. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo 26 aqui diz: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Você conseguiu entender isso aqui do seu versículo 25 e 26? Que quando o apóstolo Paulo vai falar isso aqui, vocês estão entendendo que os habitantes naquela época estavam praticamente distorcendo. Eles estavam querendo honrar as criaturas e não queriam honrar o Criador. Eles queriam adorar a criatura, mas não queriam adorar o Criador. Me entende? Então, eu consigo entender, não só eu conseguindo entender, mas na Escritura Sagrada, que Deus, que Jesus é criador e o arcanjo Miguel é criatura. Só que vamos ler, por favor, lá em Apocalipse, do seu capítulo 22, do seu versículo 8 e 9. Vamos ver se de fato, se anjo aceita adoração ou não, tá? Vamos lá. Apocalipse, do seu capítulo 22, do seu versículo 8 e 9. Olha que interessante aqui. Quem é que escreve essa carta aqui ao Apocalipse? É o apóstolo João, correto? E o apóstolo João ele vai ter uma visão, correto? Então você dá a entender que o apóstolo João ele vai querer adorar, mas ele vai querer adorar quem? Você conseguiu entender comigo lá que quando eu acabei de provar para vocês que Jesus ele é adorado tanto nos céus e tanto na terra porque ele é criador, correto? Só que por Jesus ter sempre aceitado, ele aceita adoração no céu e na terra, os anjos adoram ele no céu e nós adoramos ele na terra. O apóstolo João, ele era natural, como nós, carne, alma e espírito, correto? Só que o apóstolo João ele vai adorar uma pessoa, ele vai adorar um ser. Vamos ler o que está lá em Apocalipse, do seu capítulo 22, do seu versículo 8 e 9. Olha o que diz. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvi e visto, prostrei-me aos pés do anjo
que mais mostrava para o adorar. Então você consegue entender que o apóstolo João queria adorar o anjo. Tá entendendo? Porque o anjo estava mostrando para o apóstolo João as coisas que iriam acontecer. Correto? Então, por ele estar vendo isso, o apóstolo João queria adorar o anjo. Só que olha o que diz no seu versículo 9. Olha só a resposta desse anjo para o apóstolo João. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu. Aleluia. Ó, sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aleluia. Então, quando o apóstolo João queria adorar o anjo, de imediatamente o anjo dá uma resposta para João. João, eu sou conservo teu, João. João quer adorar? Adora a Deus. Então, eu acabei de provar para você aqui, querido e querida, que anjo nenhum aceita adoração. Arcanjo Miguel não aceita adoração. Por quê? Porque todos os anjos são criaturas. Tá entendendo? E Jesus é o Criador. Então você consegue entender que Jesus não tem nada a ver com o Arcanjo Miguel. E o Arcanjo Miguel não tem nada a ver com a pessoa de Cristo. Correto? Me entendeu aí? Eu acabei de provar para vocês isso daqui, que é algo interessante. Agora vamos ver outra coisa aqui interessante, gente. Outra coisa interessante aqui, que eu coloquei como tópico, tá? Vocês que estão chegando nessa live, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Deus abençoe a todos. Amém? Hoje o nosso estudo é com o tema Jesus é o Arcanjo Miguel? É uma pergunta, então eu estou provando para todos vocês que Jesus não é o Arcanjo Miguel. Jesus é o Criador. Arcanjo Miguel é criatura. Jesus aceita adoração. Arcanjo Miguel não aceita adoração. Por quê? Porque o Arcanjo Miguel é anjo. Arcanjo Miguel é criatura. Jesus é criador. Jesus é quem fez os anjos. Jesus é quem fez o céu, a terra, tudo. Ok? Então, eu acabei de provar para vocês aqui, queridos, que Jesus aceita adoração porque ele é criador, porque é Deus. E Arcanjo Miguel não aceita adoração, por quê? Porque o Arcanjo Miguel é anjo e ele é criatura. Entende? Então, quando você acabou de ler comigo aqui, que eu estou provando para vocês na Bíblia, que em Apocalipse, do seu capítulo 22, do seu versículo 8 e 9, João queria adorar o anjo, mas de imediatamente o anjo vai dar uma resposta para João, dizendo, João, eu sou conservo teu, João. Quer adorar, João? Adora a Deus. Não adora, João, a mim. Aleluia. Me entende? Então, gente, o que me chama a atenção nisso, que na realidade tem muita gente que estão adorando mais as criaturas e não estão adorando o Criador. Me entende? Mas como assim, Jonathan? As pessoas, na realidade, no nosso meio evangélico, não falo todos, mas alguns, estão fazendo o quê? Estão praticamente escolhendo aquela pessoa. Não, aquela pessoa ali é benção, aquela pessoa ali é o tal. E na realidade, queira ou não, aquela pessoa está fazendo uma idolatria daquela pessoa, está adorando aquela pessoa sem ela perceber. Tá entendendo? E na realidade nós não podemos adorar homem, nem mulher, nem natureza, nem nada. Nós temos que adorar somente a Deus, somente a Jesus, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Outro tópico aqui que eu coloquei é Jesus tem autoridade sobre os anjos, Jesus tem autoridade sobre os demônios e Jesus tem autoridade sobre Satanás. Então vamos lá, por favor. Vamos ver se de fato Jesus tem autoridade contra os demônios? Por favor, abra a tua Bíblia lá em Marcos, do seu capítulo 1. Marcos,
do seu capítulo 1, lá no Evangelho de São Marcos, do seu capítulo 1, do seu versículo 32 ao 34. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, do seu capítulo 1, do seu versículo 32 ao 34. Vamos ver se de fato Jesus tem autoridade sobre os demônios? Vamos ler lá em Marcos, do seu capítulo 1, do seu versículo 32 ao 34. Olha o que diz. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Verso 33. E toda a cidade se ajuntou à porta. Verso 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Aleluia! Então Jesus, ele sempre teve, porque ele é Criador. Jesus tem autoridade sobre os enfermos. Jesus tem autoridade em qualquer tipo de doença. Jesus tem autoridade em qualquer tipo de vírus. E Jesus tem autoridade sobre qualquer um demônio. Jesus expulsou e sempre vai expulsar os demônios, porque ele é Criador. E os demônios também são criaturas. Amém? Lá em Marcos, abra também, por favor, tua Bíblia. Lá em Marcos, do seu capítulo 5. Evangelho de Marcos, do seu capítulo 5, seu versículo 6 ao 13. Lá em Marcos, do seu capítulo 5, do seu versículo 6 ao 13. Vamos ver se de fato Jesus ainda continua tendo autoridade. Eu acabei de provar para você que Jesus tem autoridade sobre os demônios, ok? E sobre Satanás também. Então, lá em Marcos, do seu capítulo 5, do seu versículo 6 ao 13. Olha o que diz. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Aleluia. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Quando Jesus chega naquela aldeia ali de Gadara, tinha um homem ali que estava possesso por legiões. Tinha um homem ali que estava possesso por espíritos malignos. Então, quando aqueles demônios vai avistar Cristo, de imediatamente aquele homem vai fazer o quê? Vai adorar. Só que quando chega nos seus versos aqui em diante, do seu verso 6, olha o que diz. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Que coisa maravilhosa. Olha o verso 7. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha aqui. Então, a própria legião, os próprios demônios estavam ficando perturbados quando eles avistaram Cristo. Por quê? Porque eles sabiam que Cristo iria curar aquele homem que estava possesso por aquela legião. Os demônios sabiam que Jesus iria expulsar eles ali. E nosso Criador e Salvador Jesus Cristo, ele é o único Deus. E Jesus, gente, ele sempre teve, entenda isso, sempre teve, sempre terá autoridade em qualquer tipo de doença, em qualquer tipo de demônio. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz no seu verso 8. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Olha, Jesus estava expulsando os demônios. Olha o versículo 8. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Versículo 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus estava expulsando aqueles demônios e Jesus queria saber o nome daqueles demônios.
E de imediato os demônios vão falar, legião, porque somos muitos. Ao versículo 10, e rogava-lhe muito, aleluia. Os demônios estavam rogando muito ali, gente, ó. Aquele tratar ali foi um tratar de libertação na vida do homem, porque os demônios sabiam que eles iriam ser expulsos. Por quem? Por Cristo. Por quê? Porque Cristo é Criador. Olha aqui o versículo 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Versículo 11. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Versículo 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nelas. Versículo 13. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro do mar. Eram quase 2.000 e afogou-se no mar. Então o que aconteceu aqui? Jesus estava num tratado de libertação. E por ele estar num tratado de libertação ali, libertando aquele homem que estava sendo escravizado por uma legião de demônios, o que ele vai fazer? Ele expulsa aqueles demônios e ele dá para os demônios dizendo só, vocês querem ir para aquela manada de porcos? Podem ir. Me entende? Só que o que eu quero provar aqui para cada um de vocês, gente, que Jesus, ele tem autoridade sobre os demônios. Jesus abertamente sempre falava, sai desse corpo. Jesus abertamente falava, sai, espírito imundo. Jesus abertamente curava os enfermos. Jesus abertamente libertava aquelas pessoas que estavam endemoniadas. Correto? Vamos ler lá em Marcos também. Continua no Evangelho de Marcos. Marcos, do seu capítulo 1, do seu versículo 27. Olha o que diz. Marcos, do seu capítulo 1, do seu versículo 27. Evangelho de Marcos, seu capítulo 1, do seu versículo 27. Olha o que diz. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Aleluia! Jesus tem autoridade sobre os demônios. Jesus sempre expulsou demônios abertamente. E de imediato, quando ele estava expulsando os demônios, o que os demônios faziam? Saíam. Os demônios não continuavam. Se os demônios continuavam, dava a entender que Jesus não tinha autoridade sobre os demônios. Me entende? Só que quando Jesus sempre estava repreendendo, o que fazia? Os demônios de imediato saíam. Me entende isso aqui? Então Jesus sempre teve, sempre vai ter autoridade sobre os demônios. Por quê, gente? Porque Jesus é criador. Os demônios são criaturas. Os anjos são criaturas. Me entende isso daqui? E para nós fecharmos aqui, se Jesus tem autoridade sobre os demônios, abra, por favor, a vossa Bíblia aí, lá em Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, do seu capítulo 25, do seu versículo 41. Você que está chegando nessa live aí, seja bem-vindo. Deus abençoe a todos. Amém. Hoje o nosso estudo é com o tema Jesus é o Arcanjo Miguel. E eu estou provando para vocês que, de fato, Jesus nunca foi o Arcanjo Miguel. Porque Jesus é criador e o Arcanjo Miguel é criatura. Jesus é totalmente diferente do Arcanjo Miguel. E o Arcanjo Miguel é totalmente diferente de Jesus. Jesus aceita adoração no céu e na terra. Jesus é quem fez e quem criou os anjos no céu. Jesus é quem criou os seres humanos aqui na terra. Jesus é quem criou o universo todo. Então, todos os seres angelicais, incluindo aqui o Arcanjo Miguel, têm que adorar o Senhor Jesus no céu.
E todos nós habitantes na terra tem que adorarmos ao Senhor. Não só isso, mas o arcanjo Miguel foi criado pelo Senhor Jesus, como eu provei para vocês aqui na Bíblia. E Jesus aceita adoração, tanto no céu e tanto na terra. Já o arcanjo Miguel, por ele ser anjo, ele não aceita adoração, porque anjo nenhum aceita adoração. Então é mais uma vez provando para vocês que é totalmente diferente. Jesus não é o arcanjo Miguel, e o arcanjo Miguel não é Jesus. Entende? Então vamos lá. Em Mateus capítulo 25, do seu versículo 41. Olha o que diz. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Então, mais uma vez, acabei de provar para vocês, queridos ouvintes, que Jesus tem autoridade sobre os demônios, Jesus tem autoridade sobre Satanás, sobre o demônio, e Jesus tem autoridade sobre quem? Sobre os anjos decaídos. Entende? Naquele grande dia o que vai acontecer? Jesus vai pegar todos os demônios e juntamente com Satanás e vai lançar aonde? No lago de fogo. Por quê? Porque ele é criador. Me entende? Então vamos ler agora, por favor. Vamos ler, por favor, comigo aqui, na parte do arcanjo Miguel. Se o arcanjo Miguel tem autoridade sobre os demônios. Eu acabei de provar para vocês aqui, queridos, que Jesus tem autoridade sobre Satanás, correto? E tem autoridade sobre qualquer tipo de demônio. Entende? Agora vamos para a parte do arcanjo Miguel e vamos ver se o arcanjo Miguel tem autoridade sobre Satanás. Então vamos lá, por favor. Lá em Apocalipse, do seu capítulo 12. Abra, por favor, tua Bíblia aí, lá em Apocalipse. Do seu capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, do seu versículo 7 ao 11. Apocalipse, do seu capítulo 12, do seu versículo 7 ao 11. Então, o que acontece? Se eu acabei de provar para vocês que abertamente Jesus sempre expulsou os demônios, correto? Não só expulsou os demônios, mas quando você vai ver lá em Mateus, do seu capítulo 4, abertamente Jesus vai expulsar Satanás aonde? No deserto. E Satanás vai fazer o quê? Vai fugir. Por quê? Porque ele foi expulso ali por Cristo. Então, você consegue entender que Cristo tem autoridade sobre Satanás. No deserto, Jesus venceu Satanás aonde? No deserto. Por quê? Porque Satanás é criatura, Jesus é criador. Então vamos ver agora se o arcanjo Miguel tem autoridade sobre Satanás. Vamos lá. Eu acabei de provar para vocês que abertamente Jesus tem autoridade sobre os demônios e tem autoridade sobre Satanás. Agora vamos ver se o arcanjo Miguel tem autoridade ou não. Lá em Apocalipse, do seu capítulo 12, do seu versículo 7 ao 11. Olha o que diz. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Olha aí, ó. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Aleluia!
porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha o versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Que coisa maravilhosa, gente. Então, quando houve uma batalha no céu, o arcanjo Miguel, quando estava batalhando com a serpente, com o dragão, que é o próprio Satanás, não só Satanás, mas também com aqueles anjos que foram iludidos por Satanás, o que vai acontecer? O arcanjo Miguel, ele vai chamar por quem que ele vai chamar? Ele vai chamar por quem? Ele vai chamar pelo Cristo. Ele vai pronunciar quem? O sangue do Cordeiro. Quem é esse sangue do Cordeiro, gente? O sangue do Cordeiro é que está se falando a respeito do próprio Cristo. Então o arcanjo Miguel só conseguiu vencer aquela batalha quando ele pronunciou o Cristo, quando ele pronunciou o sangue do Cordeiro. Quando ele pronuncia o sangue do Cordeiro, de imediatamente Satanás é derribado e Satanás é vencido. Por quem? Pelo sangue do Cordeiro. Por quem? Pelo Cristo. Me entende? Então, o arcanjo Miguel, ele naquela batalha no céu, ele chamou o Cristo, ele chamou o sangue do Cordeiro. Mais uma vez, vamos ler o versículo 11, olha. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Olha, mais uma vez, e eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então, o arcanjo Miguel só venceu aquela batalha no céu quando eles vão fazer o quê? Quando eles vão chamar pelo sangue do Cordeiro. Quando eles vão chamar pelo Cristo. Aí eles vencem aquela batalha lá no céu e o próprio Satanás, a antiga serpente, juntamente com aqueles anjos que foram manipulados por eles, caem. Então você pode entender que o arcanjo Miguel é totalmente diferente de Cristo. E Cristo é totalmente diferente do arcanjo Miguel. Por quê, gente? Porque o arcanjo Miguel é criatura. Jesus é criador. Amém? E para nós encerrarmos o nosso estudo, a nossa live, abra, por favor, lá em Judas. Lá em Judas, no seu capítulo 1, no seu versículo 9. Vamos ver isso aqui também, que interessante. Então você acabou de ler comigo lá em Apocalipse, no seu capítulo 12, do 7 ao 11, que quando houve aquela batalha no céu, o arcanjo Miguel ele teve que pronunciar quem? O sangue do Cordeiro para poder vencer aquela batalha. Então você consegue entender que é totalmente diferente. O arcanjo Miguel não é Jesus. E Jesus não é o arcanjo Miguel. Por quê? Porque Jesus é criador. E o arcanjo Miguel é criatura. Então, para nós encerrarmos a nossa live, vamos ler lá em Judas, do seu capítulo 1, do seu versículo 9. Olha o que diz em Judas, do seu capítulo 1, do seu versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O que é isso? O arcanjo Miguel, para poder vencer ali o adversário, ele não pronunciou a sua própria palavra. Me entende? O arcanjo Miguel, ele não ousou ali de amaldiçoar Satanás. O que ele vai fazer? Ele vai dizer: o Senhor te repreenda. Quando ele fala o Senhor te repreenda, o que vai dizer? Na mesma hora, Satanás sai ali. Na mesma hora, Satanás é expulso dali. O porquê? Mostrando mais uma vez que Jesus é criador. Jesus é quem fez os anjos. Jesus é quem criou os anjos.
Mais uma vez, Jesus é quem fez os céus e a terra. Jesus é adorado pelos os anjos no céu. Jesus é adorado pelos habitantes na terra. Jesus tem autoridade sobre Satanás. Jesus expulsou muitos demônios. Jesus expulsou Satanás. Já o arcanjo Miguel, por ele ser anjo, não pode ser adorado. O arcanjo Miguel, por ele ser anjo, ele teve que pronunciar o nome do Senhor para poder expulsar Satanás. Então, mostrando mais uma vez que Jesus é Criador e o arcanjo Miguel é criatura. Amém? Hoje foi esse nosso estudo a respeito sobre Jesus é o arcanjo Miguel. E eu acabei de provar para vocês na Bíblia que Jesus não é o arcanjo Miguel. Amém? Jesus é criador. Arcanjo Miguel é criatura. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado por vocês estar comigo nesse estudo, nessa live. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Que Deus possa abençoar o ministério de todos. Amém? Eu estarei aqui na quinta-feira e na sexta-feira para poder trazer mais um estudo para as nossas vidas. Amém? Vamos fazer aqui uma pequena oração, vamos agradecer a Deus pelo estudo e vamos orar pelo nosso Brasil. Amém? Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa aula, por esse estudo. Que o teu grandioso nome possa ser glorificado e exaltado, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor Jesus é adorado nos céus, o Senhor Jesus é adorado na terra. O Senhor, ó Pai, tem autoridade sobre os enfermos, tem autoridade sobre os demônios. Ó Pai, pedimos a Ti nessa noite que o Teu nome possa sempre ser glorificado, Senhor. Queremos pedir para Ti, Pai, que o Senhor possa colocar aos nossos corações sempre a Tua palavra e que nós possamos guardarmos a Tua palavra na tábua dos nossos corações. Queremos, ó Pai, Te agradecer por mais uma aula e que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor. Muito obrigado. Ó Deus, quero apresentar nessa noite, Pai, pela Tua bondade, a vida dos meus irmãos que ficaram comigo nesse estudo. Abençoe a vida de cada um deles, ó Pai. Que a Tua proteção possa estar sobre as suas famílias, ó Senhor. Ó Deus, quero nessa noite, pela Tua bondade, ó Pai, apresentar nosso Brasil, Senhor. Que o Senhor possa curar nosso Brasil, meu Pai, dessa epidemia. Ó Pai, o que é essa enfermidade para Ti? Isso não é nada, Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está sentado sobre o globo dessa terra. Ó Pai, pedimos a Ti nessa noite, Senhor, que o milagre possa acontecer sobre esse mundo inteiro. Ó Pai, que todos possam saber que só o Senhor é Deus. Senhor, pedimos a Ti que o Senhor possa nos livrarmos e que o Senhor possa nos livrar de qualquer tipo de vírus, de qualquer tipo de enfermidade. Guarda, Senhor, as nossas famílias. Senhor, cura, Senhor, aqueles que se encontram, ó Deus, com essa enfermidade. Cura, Senhor, para a glória do Teu nome. A Tua palavra diz, Senhor, em Mateus, do seu capítulo 21, do seu versículo 22, diz, para que tudo que pedir oração crendo recebereis. Então, através da Tua palavra, Jesus, profetizamos a cura sobre esses pacientes. Profetizamos a cura sobre esse mundo inteiro. E que todos possam saber que só o Senhor é Deus. Assim te agradecemos, te louvamos e te exaltamos por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados, Deus abençoe a todos. Hoje foi essa nossa aula com um tema: Jesus é o Arcanjo Miguel. Eu acabei de provar para vocês que Jesus não é o Arcanjo Miguel. Jesus é Criador e Arcanjo Miguel é criatura. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.